Hello and welcome to my channel. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que está chegando agora, é só clicar no link abaixo para acessar as aulas anteriores. Hoje vamos trabalhar a estrutura das frases. Estamos trabalhando com partes de diálogos da série Friends. Ok, so let's go on. Então vamos lá. Primeira coisa, então, vamos ver the verbs, ok? Então achamos aqui o verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. Lembrando que os verbos em português, quando eles estão no infinitivo, eles terminam com R. Como ser, estar, estudar, comer, brincar. Para formar o infinitive in English, eu vou colocar essa preposition aqui, o to, na frente do verbo na forma básica. Lembrando que a forma básica é quando a gente não conjuga o verbo. Então, colocamos o to na frente, temos o verbo no infinitivo. Ok. Agora, aqui, o verbo está no simple present, no presente simples, e é uma afirmação, né? É affirmative. Então, a frase aqui, you're all set. Está tudo pronto. É uma frase no afirmativo. Antes da gente seguir, para ver a conjugação do verbo to be no simple present, affirmative, vamos pensar aqui o que significa essa frase. Vamos tentar contextualizar um pouquinho. Então, para quem já assistiu essa parte da série, deve lembrar que tem um senhor lá, um homem, fazendo algum serviço na casa. Então, ele termina de fazer, né? Em português ele fala, está tudo pronto. Terminei, ou está tudo pronto. Em inglês ele vai falar, you're all set. Lembrando, a gente não pode traduzir palavra por palavra, e sim, a gente tem que compreender o sentido do que está sendo dito. Porque senão vai acontecer como nessa frase aqui, não vai dar sentido. Conjugar esse verbo aqui, então, o verbo to be, no simple present. Então vamos lá, I read and you listen. You are, they are, we are. Ok? Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. You are, they are, we are. Ok? Your turn. Sua vez agora. Alright. Agora, eu coloquei aqui só 3 pronomes. Né? O você, ou vocês, eles ou elas e o nós. Por quê? Por que eu não coloquei o ela, ele, eu? Porque o verbo to be, quando ele está no simple present, ele tem 3 conjugações diferentes. Ok? Veja, em português a gente tem mais, né? Mas a gente vai vendo no decorrer das frases que vão surgindo, a gente vai trabalhando as próximas conjugações. Então agora vamos só trabalhar aqui com o or. Tá? Bom, agora a gente tem aqui o simple present interrogative. Se você perceber aqui, ó, eu também usei os mesmos sujeitos, né? Mesmo sujeito aqui, os mesmos pronomes sujeitos. Mas o que aconteceu? O verbo to be ficou na frente do pronome. Não é que ele ficou no início da frase. Poderia ter alguma outra palavra aqui antes, tá? Mas ele fica antes do sujeito, tá? Então, I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Are you? Are they? Are we? Ok? Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Are you? Are they? Are we? Alright. Então, se eu quiser colocar essa frase aqui no interrogative, como é que ficaria? Então, eu vou colocar o verbo to be na frente do sujeito. Então, vamos fazer isso, então. Vamos lá. Are you all set? Are you all set? Só que como é uma question, não vai mais caber no contexto que está lá no diálogo do Friends, ok? Mas, o que significaria are you all set? É a mesma coisa que eu falar are you ready? Então, para quem conhece a palavra ready, então já percebeu que é a mesma coisa. Ready significa pronto. Então, are you ready? Então, você está pronto? Ou vocês estão prontos? Quando que eu vou falar isso? Em qualquer situação. De repente eu vou dar carona para alguém até o aeroporto. Então eu cheguei lá para buscar a pessoa e pergunto, are you ready? Você está pronto? Ou eu posso falar, are you all set? Are you all set? Quer dizer, você está pronto?
Vocês devem ter reparado que a frase do diálogo, eu tenho o verbo to be ligado com o you, que é o nosso sujeito, né? Nosso pronome sujeito. Então, o verbo to be, quando ele é conjugado com esses sujeitos, né? O you, they e we, ele vai ficar are. Então, eu posso fazer separadinho, como a gente já havia visto antes, aqui na tabela, ficando o som you are, they are, we are. Ou eu posso juntar. Para juntar, o que eu faço? Eu vou tirar a primeira letra do verbo to be, que no caso aqui é a letter A, né, a letra A, e no lugar eu vou colocar o apóstrofo. Então, o som vai modificar também. Aqui, então, vai ficar your, there, where, you are, they are, we are. Ok? Now your turn. Agora a vez de vocês. I read and you repeat. Your, there, where, you are, they are, we are. All right. All right, so let's go on. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Oh, thank you so much. Oh, wait, you forgot your game? Okay, now I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. Oh, thank you so much. Oh, wait, you forgot your game? Okay, now your turn. Agora a vez de vocês. All right. Vamos analisar essa frase então. Vamos começar aqui. Thank you so much. Então, o que é esse so much? So much. Muito obrigada. Então, lembrando, thank you é obrigada ou obrigado. E so much, muito. Eu poderia falar thank you very much. Thank you so much. Mesma coisa. Agora, eu não posso traduzir literalmente, né? Palavrinha por palavrinha. Senão não dá certo. Então, quando você quer falar muito obrigada, thank you so much. Depois, vamos ver os verbs que eu tenho aqui, então. Vamos começar aqui com o to thank. To thank, tá no infinitive, que é o verbo agradecer. Então, thank seria agradeça. Mas como eu tenho thank you, então agora significa obrigada ou obrigado. Ok, let's go on. Aí eu tenho o verbo to forget, que aqui ele aparece como forgot. Olha aqui, ó. You forgot your. Você esqueceu seu. Então, é o verbo esquecer. No passado, forgot. Então, lembram dos verbos regulares e dos verbos irregulares? Então, os verbos regulares levam apenas um ed para formar o passado simples, certo? Os irregulares, os verbos irregulares, vocês têm que conhecer, porque eles vão se modificar. Então, aqui o que aconteceu? Ele ficou forgot. Na verdade, só trocou aqui a letra I pela letra O. A letra E pela letra O, pela letra O. Forgot. Ok, let's go on. Vamos seguindo. E tem o verbo to wait. O verbo esperar. Aqui, ó. Wait. Tá? Wait. Espere. Alright? Então, vamos conjugar aqui os verbs no simple past agora. Então, vamos começar aqui com o forgot. Então, como é que vai ficar? I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. Ok? I forgot. He forgot. She forgot. We forgot. They forgot. You forgot. Ok? Now, I read and you repeat. Agora eu leio e vocês repetem. I forgot. He forgot. She forgot. We forgot. They forgot. You forgot. Alright. Mais uma vez, vocês podem observar como os verbos no simple past, o que acontece? Não muda a conjugação, independente do sujeito, ok? Sempre vai ficar igual. Easy, ok? Very easy. Então, bem fácil aí. Alright. Now we have the verb to wait. Então, agora temos o verbo esperar. Vamos conjugar o verbo esperar. Se vocês perceberem, ele é um verbo regular, né? Por quê? Ele levou apenas o ed no final, tá vendo? Aqui temos o verbo to wait, para formar o passado simples, eu apenas acrescentei o ed, o ed. Então, verbo regular. Então, vamos lá. I read and you listen. Eu leio e vocês escutam. I waited.
He waited. She waited. We waited. They waited. You waited. All right. Now I read and you repeat. Eu leio e vocês repetem. I waited. He waited. She waited. We waited. They waited. You waited. Ok, uma dica. Às vezes, quando a gente está lendo, é um pouco difícil pronunciar da forma que soe mais fluente. Então, quando eu estou falando, vocês podem apenas repetir sem olhar. Tá? Assim o nosso cérebro vai memorizando aquele som. Porque aqui eu tenho um verbo, né? To wait, que termina com T. Então, lembre que quando termina com T, muitas vezes o som vai ficar certo? E também, quando eu tenho ed, né? Geralmente eu não vou pronunciar o E, né? A letra I no final, tá? Com exceção se a letra que vir antes for um T, que é o caso, ou um R. Aí sim eu vou pronunciar. Então, nesse caso, eu pronuncio. Então, vai ficar waited, tá? Então, eu pronuncio um pouquinho o E aqui. E o T vira aquele somzinho de r. I waited, ok? Só lembrando lá das aulas de pronunciation. Ok, so, let's go on. Então, vamos seguir. Thank you. Obrigado. Então, aqui o homem agradecendo e saindo. Então, o verbo de novo aqui, to thank, é o verbo agradecer, ok? Thank, agradeça. Eu também posso falar simplesmente thanks. Só que se eu for falar thanks com S no final, eu não posso falar pessoa, eu não posso falar you, eu não posso falar thanks you, tá? Eu vou falar thank you, ou então thanks. Ok, so that's it for today. Então é isso aí por hoje. See you next class. Até a próxima aula. Bye bye.